gerente regional do IBOP na Bahia, senhora Kerma. Bom, boa noite, pessoal, né? É um prazer estar aqui. Bom, mas aí eu reuni para o tema de hoje, para esse encontro da gente, o tema pesquisa e mercado publicitário, tá? Vocês podem ficar à vontade durante o momento que eu estiver aqui falando, enfim, fazer as perguntas que vocês acharem pertinentes. Vamos lá? Falando assim de quem são os elementos, ou de quais são os pilares, né, que participam do mercado publicitário. Então nós temos os anunciantes, as agências, os veículos, né, os meios de comunicação, portanto, os veículos, o público-alvo, que somos nós próprios, os consumidores, né, e os institutos de pesquisa, que, na verdade, dentro do mercado publicitário, ele se insere no item fornecedor. Fornecedor, você tem as gráficas, produtoras e tudo mais, e a pesquisa também é tida como um fornecimento que a gente faz ao mercado, tá? Mas, na realidade, a gente está querendo destacar aí como é que os institutos de pesquisas interagem com esses outros pilares, anunciantes, agências, veículos, público-alvo ou consumidores. Bom, vamos então começando com o anunciante, né? Qual é o objetivo do anunciante, né? Ele tem o objetivo de desenvolver produtos ou serviços, né, que atendam às necessidades do mercado. Obviamente, ele precisa vendê-los, né, comercializá-los. Obviamente, para que ele faça isso com sucesso, ele precisa consolidar sua marca, fidelizar seu cliente, tá? Então, esses são os objetivos dele. Pode passar. E o que ele precisa para atingir esses objetivos? Ele precisa conhecer o mercado, reconhecer as oportunidades desse mercado, identificar quem é o público com quem ele quer falar, que público ele está dirigindo aquele produto, avaliar quem são os seus concorrentes e como é que eles estão no mercado, né? E compreender quais são, que mídias, que formas, que meios eles vão utilizar para se comunicar com o seu público-alvo. Pode ir. O veículo tem por objetivo oferecer ao consumidor, ao público-alvo, entretenimento, informação, né? Seja você considerando telespectadores, ouvintes ou leitores, né? E ele também tem por objetivo comercializar o espaço publicitário dentro da sua programação. Ele tem uma grade de programação que visa justamente propiciar a informação ao público em geral e trazer diversão, entretenimento a esse público. E ele precisa também, ele tem por objetivo vender o seu espaço comercial. E o que ele precisa para chegar lá? Ele tem que desenvolver produtos, programas, ou enfim, reportagens, linhas editoriais adequadas ao mercado, ou adequadas ao seu público, ao qual ele se reporta, compreender quem é o seu público, o que eles desejam, né, assistir ou ler, né, e assim aumentar a sua penetração nesse público, acompanhar o movimento da concorrência, ver o que os outros concorrentes deles estão fazendo e valorizar ou valorar, ou seja, dar um preço para aquele espaço comercial que ele vai vender aos anunciantes, tá? Pode ir. As agências precisam, elas têm por objetivo, diante de seus clientes, os anunciantes, desenvolver conceitos, estratégias de comunicação, né, abrangendo aí a criação, o planejamento e tudo, para comunicar a existência daquele produto ou serviço ao público-alvo, né, e acompanhar e planejar a veiculação dessas peças publicitárias. Então ela planeja, desenvolve a estratégia de comunicação e comunica, e leva isso através dos veículos ao mercado consumidor, né. E após a campanha feita, ela tem que avaliar e ver se os seus objetivos foram atingidos. E o que ela precisa para isso? Ela tem que conhecer o produto do seu anunciante, do seu cliente, os concorrentes dele, tem que compreender quem é aquele público a quem ela precisa enviar a mensagem, analisar o que os outros produtos concorrentes daquele estão fazendo e comparar as diferentes mídias e ver como é que está o seu desempenho frente àquele público-alvo. Pode ir. Os consumidores. Os consumidores querem satisfazer as suas necessidades adquirindo bens ou serviços. Os consumidores querem receber dos meios de comunicação entretenimento e informação, tá? Então esse é o objetivo pessoal do comunicador. Ele precisa satisfazer as suas necessidades, seja na compra de produtos ou serviços, e ele precisa também de entretenimento e de informação, englobando aí cultura e tudo mais. Pode passar. Quais são os seus desafios? Ele precisa, diante desse mercado, identificar quais são os produtos que vão lhe propiciar essa satisfação, certo? Comparar se o custo daquele produto traz um benefício que de fato lhe satisfaça, né? Quer dizer, para poder fazer as suas escolhas. E avaliar dentro disso aí. Então, além dos produtos, ele avaliar os produtos que possam lhe atender às necessidades, sejam elas necessidades, digo, das mais óbvias, né? As mais
psíquicas ou coisas do tipo, né? Ainda assim também ver o que tem de entretenimento, fazer a sua opção em termos de a que ele vai se expor como meio de comunicação, onde ele vai buscar informação, onde ele vai buscar conhecimento, onde é que ele vai buscar a diversão também, tá? E os institutos de pesquisa, que fazem eles? Justamente reúnem todas essas carências de informação, né? E vai procurar justamente trazer o conhecimento de quem são os consumidores, compreender a sua relação com as marcas, com os veículos, acompanhar os investimentos de propaganda para que você saiba o que a área de carro está anunciando, está usando de estratégia, né? Avaliar o desempenho das diferentes mídias, qual é a melhor mídia para isso, qual a mídia atinge melhor tal público, e os veículos para cada um dos segmentos populacionais dos targets, né? Pode ir. O desafio disso é assegurar a representatividade, né, a credibilidade e a representatividade daquela informação que ele fornece e que o preço seja compatível com a realidade do mercado. Tá? Então, assim, graficamente explicando essas relações do mercado publicitário, você tem de um lado o anunciante, né, oferecendo satisfação ao consumidor, e esse consumidor responde ao anunciante consumindo seu produto. Né? Só que nesse processo, o anunciante precisa de um intermediário, uma agência, né, que possa desenvolver as técnicas de comunicação para dizer para aquele público que o seu produto é o ideal para satisfazê-lo, certo? Então, a agência desenvolve a persuasão. E o consumidor percebe isso. Então, ela retorna, comprando ou não comprando o produto, ela retorna ao anunciante e à agência através da sua... do seu hábito, né, da sua percepção que ela teve daquilo comprando ou não comprando o produto. Pode ir. E as agências ainda precisam, criam as estratégias, desenvolvem a criação e tudo, mas precisam do meio de comunicação dos veículos, né, para fazer a veiculação da propaganda. E os veículos têm que fornecer ao público, o que o público quer dele? Informação e entretenimento. E eles devolvem isso para o veículo de que forma? Com audiência ou com índice de leitura. Certo? Vamos ver agora a visão dos institutos com relação ao mercado, anunciantes, agências, veículos, consumidores, características da pesquisa, alcance da comunicação e os custos de veiculação. Pode passar. Bom, os institutos de pesquisa, né, considera mercado o que regiões, normalmente, para a área de pesquisa, regiões geográficas, tá? Então, a Grande Salvador, a região metropolitana de Salvador, que geograficamente é visualizada através da cidade de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Itaparica e outros, né? Então é dessa forma, e assim vai, Grande Salvador, Grande Recife, Grande São Paulo, e assim vai, tá? Então é a forma como a gente nomina ou divide o mercado. E a gente avalia esse mercado de acordo com a sua composição demográfica, ou seja, quantos homens, quantos por cento de homens, quantos por cento de mulheres, que classe econômica, que faixa etária, o potencial de consumo deles, né? E o volume de investimento de mídia. O mercado tal é um mercado rico, tem um volume de investimento de mídia alto, enfim, por aí vai, pode ir. Os anunciantes são classificados pelos institutos de pesquisa de acordo com sua área de atuação, setores econômicos. Então, é o setor varejo, dentro do setor varejo de eletrodoméstico, certo? E aí, depois do varejo de eletrodoméstico, você vai começar a nominar cada um dos anunciantes. Tá? Então, ele é setorizado através de categoria de produtos, marcas e itens, tá? Então, carros passeio, carros da marca Volkswagen, carros da marca Fiat, dentro dessa aí, a linha de produtos, sei lá, esporte e por aí vai, né? E eles são avaliados de acordo com a participação no mercado, quer dizer, o volume de vendas que ele tem em cada um daqueles mercados, daquelas regiões geográficas que a gente viu ali na frente, né? Que investimento publicitário eles fazem, qual é a tática que eles empregam na sua comunicação. Os veículos de comunicação a gente classifica por tipo, né? Se é mídia impressa, se é mídia eletrônica, se tem uma cobertura regional ou se tem uma cobertura nacional. As revistas normalmente são mercado nacional, cobertura nacional, e de acordo com a praça e as características do seu conteúdo editorial. A revista feminina, a revista masculina, de interesse geral, né? E a gente avalia os veículos quanto ao seu alcance ou audiência nos diferentes públicos-alvos, né? E de acordo com o horário, com o gênero do programa, com o custo, né? E o desempenho comercial. Os consumidores são classificados por classe social, sexo, idade, localização geográfica, nível de instrução e status familiar. E avaliados quanto a hábitos de consumo, consumo de mídia, atitudes e opiniões que têm diante da vida. Tá? Isso são formas de você
analisar cada um daqueles pilares lá da frente do que nós falamos sobre o mercado publicitário, né? Características da pesquisa: o universo é o total de pessoas que compõem a população de uma determinada pesquisa. Isso aqui é um dado já interessante, porque eu estava falando ali para o rapaz que estava fazendo a entrevista ali comigo, o que a população que o IBGE apresenta é a população, um universo que a gente adota para a televisão é outro, e o universo que a gente adota para a rádio é outro, porque a gente considera, por exemplo, no caso de televisão, a gente considera que são potenciais telespectadores, pessoas que moram numa casa que tenha pelo menos um TV. Você vai dizer a maioria da população, mas às vezes você encontra domicílio sem televisão. Esse a gente não considera potencial, ele não tem potencialidade para ser telespectador. E 2 que tenha 4 anos ou mais. É verdade que a criança com menos de 4 também assiste TV. Mas por uma contingência de mercado que não vem ao caso aqui agora, a gente já considerou 2 anos e mais, mas mudamos os cortes etários e atendemos ao mercado e passamos a considerar crianças de 4 anos ou mais como a nossa população, nosso universo de televisão, tá? No caso do rádio, o rádio não é um meio que desperte a atenção da criança, então a gente só passa a considerar a população de rádio pessoas de 10 anos ou mais, tá? A amostra é o total de pessoas avaliadas, entrevistadas no período da pesquisa, que reflete o perfil demográfico e econômico do mercado em estudo. Então, a amostra tem que ser, volta um pouquinho, representativa do... Volta. Você está indo para frente. Espera um pouquinho que ele demora mesmo. Aí. A amostra tem que ser representativa do universo, tá? E metodologia são os recursos que se empregam para realizar a pesquisa. Vamos lá. Desempenho da comunicação, resultados. A gente pode oferecer dados de total de audiência para mídia eletrônica e impressa. Alcance. Em mídia impressa a gente costuma dizer índice de penetração, mas seria o equivalente à audiência de televisão, por exemplo. Alcance, que é o número de pessoas diferentes que foram atingidas pela campanha. E a frequência média, que é o número médio de vezes que as pessoas do público-alvo foram atingidos. O que é isso? A audiência é uma coisa, alcance é outra, e número de vezes que você vê. Quer dizer, a audiência é o resultado do tempo que você permanece assistindo um determinado programa de TV, ou ouvindo uma determinada emissora de rádio, ou lendo um determinado matéria no jornal, né? A audiência resulta disso. E alcance resulta de quantas pessoas foram alcançadas, chegaram em algum instante a ver aquele programa, né? E quantas vezes aquela pessoa ficou exposta àquela propaganda que eu fiz. Eu coloquei 5 inserções numa determinada programação de televisão, misturada a todas as emissoras, e no final de uma semana eu posso chegar a uma conclusão de que, em média, cada uma das pessoas do meu público-alvo assistiu minha mensagem 2 vezes e meia, né? É isso aí. Pode ir. O próximo mesmo esse? Né? Pode ir soltando aí tudinho. O Grupo Ibope é uma empresa, né, voltada, que existe mais de 60 anos, ela é de 1942, iniciou em 42 com uma pesquisa de audiência de rádio, e ao longo desses 60 anos ela veio se segmentando dentro da própria empresa de acordo com áreas de informação, áreas de pesquisa, tá? O Ibope Opinião Pública, que é o primeiro que está lá em cima, que é conhecido por suas pesquisas eleitorais, mas opinião pública significa qualquer tipo de opinião, ou seja, muitas vezes eles realizam pesquisas, jornalismo realiza pesquisa para conhecer qual é a opinião pública sobre pena de morte, sobre o aborto, enfim, subsidiam matérias e reportagens, né, de jornais, revistas e TV. Essa é a Opinião Pública, é uma empresa dentro do grupo, totalmente com uma formação societária diferente das demais, né? Ibope Pesquisa de Mídia, que sou eu trabalho no Ibope Pesquisa de Mídia, que é voltado apenas para o segmento de meios de comunicação e mercado publicitário. Ibope Media Information, IMI, é o braço do Ibope Mídia na América Latina, que essa é uma das principais empresas do Grupo Ibope. Ele tem uma atuação em toda a América Latina, é o segundo maior grupo em operações do mundo de mídia, né? O Ibope Solution, que é pesquisa de mercado. Com isso eu estou dizendo, cada uma daquelas necessidades do anunciante, da agência, do veículo, de uma certa forma a gente atende através dessas unidades do Ibope, tá?
Então, o Ibope Solution é pesquisa de mercado. Latin Panel é uma pesquisa de consumo. São pessoas, é um painel fixo, onde as pessoas colaboram no sentido de dizer o que consumiram de margarina, de pasta de dente, de óleo comestível, né, por semana, por dia. Então, há uma coleta no lixo, há todo um procedimento de painel de consumo, né? Volte, por favor. A Ibope Ratings afere a audiência de internet. Ibope Inteligência é uma forma de você obter, quer dizer, você vai ao Ibope Inteligência para com um tema específico e consegue reunir informações de todas as áreas, né, de uma forma condensada e prática, enfim, para você não ficar perdido ali, né, procurando informações de uma área, uma hora de mídia. Ele enfoca, ele ajuda você a encontrar isso. Volte lá. O Ibope Clipping, que faz uma clipagem de matérias por segmento. Millward Brown, você vê que tem alguns grupos internacionais que já aferem resultado de filmes publicitários e por aí vai. Megadata Media Log são empresas de software, né? Quer dizer, elas desenvolvem software justamente para facilitar o acesso a essas informações. E o Instituto Paulo Montenegro é a área beneficente do Ibope, que também aproveita, já que a gente só trabalha com pesquisa, e eles se dedicaram à área de educação e faz pesquisa dentro da educação, dentro de escolas públicas, orientações nesse sentido, né? Saber o índice de analfabeto e tal, mas aí não é a parte, enfim, é um instituto mesmo, sem fins lucrativos nem nada. Você pode passar. Esse é o nosso mapa de ação, né? Tirando aquele ali até o México, tá? Aquele ali tá pintadinho de vermelho, não, os Estados Unidos não chegamos lá não, mas quer dizer, a gente tem unidades lá, mas mais de escritório, né? Escritório em Nova York e Miami. Na realidade, a gente atua em toda a América Latina, né? Fazendo parcerias, muitas vezes, com outras empresas, né? Na Argentina, não sei o que, a gente vai fazendo parcerias e atua em toda a América Latina. Pode virar. Esse aí é o cenário internacional de empresa de pesquisa de mídia no mundo hoje, tá? A Nielsen, que é a primeira, né, do mundo, a Taylor, Nelson, a GfK, a AGB, a AGB de novo e o Ibope. Você vê que não são muitas empresas, são poucas, né, atuando na área de mídia, né? E a gente é o segundo, o IMI, né, que é o Ibope Latin America, né, o segundo maior grupo de pesquisa de mídia em número de operações, porque a gente está falando de um mercado que não é tão rico quanto o mercado europeu ou norte-americano, né? Bom, quais são os nossos produtos e serviços? Nós temos Ibope, pesquisa de mídia, como eu estava dizendo, LSE, que é um levantamento socioeconômico, Target Group Index, a gente tem audiência de televisão, audiência de rádio, leitura de jornais e revistas, cheque de veiculação, investimento publicitário e os softwares, que é para gerenciar todo esse material. O LSE, o levantamento econômico, ele foi, na verdade, ele surgiu por uma necessidade nossa, né? A empresa precisava complementar os dados do censo, que não traz tudo que a gente precisa para montar nossas amostras. Então começou a se fazer, fizemos 20 mil entrevistas, né, em domicílios, onde se pergunta uma série de coisas para que a gente começasse, 20 mil domicílios no Brasil, né? Para que a gente começasse a entender como é que era a composição desse domicílio, ou seja, complementando aquelas informações do IBGE e também atualizando. E aí passamos a fazer a atualização. A cada 2 anos a gente faz um novo LSE para buscar atualizar esses dados, né? E o produto, que era apenas para um insumo nosso, acabou sendo comercializado, porque a própria ANEP, a nossa Associação Nacional de Empresas de Pesquisa, pediu um estudo para poder estabelecer um novo critério de qualificação econômica, e ele hoje é um padrão mesmo de super legal, super importante de conhecer o mercado, né? Posse de bens, intenção de compra, uma série de coisas. Então aí ele complementa o censo, a informação básica para a seleção e atualização das amostras, para pesquisa e definição de universos pesquisados, atualização do critério socioeconômico vigente na aba e ANEP, ele é a base disso daí, e oferece ao mercado um retrato atual do Brasil. Pode virar. O Target Group Index, a gente tem na participação societária, a gente tem um grupo, uma empresa chamada Kantar, que é do grupo WPP, o maior sistema de comunicação mundial, que no mundo inteiro ele tem esse produto, Target Group Index, já há uns 30 anos, né, em 40 e tantos mercados. E com a questão da globalização, eles procuraram uma parceria no Brasil onde eles pudessem, uma empresa forte, né, onde eles pudessem começar a participar do mercado sul-americano, que eles não tinham nenhuma participação aqui. E aí se associaram ao Ibope, e entre as coisas negociadas e acertadas, tem esse Target Group Index, ou seja, a adoção no Brasil de um método internacional, enfim, europeu já super bem
difundido e usado, né? Até principalmente por conta das empresas multinacionais que estavam atuando aqui. Então, eles são feitas 10 mil entrevistas individuais por ano, em todas as classes. Você veja que o segmento ali, o nosso universo aí já vai de 12 a 64 anos, né? É uma padronização. E a gente realiza nos 9 principais mercados, mais interiores, né? São Paulo, Rio, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza, Distrito Federal, interior de São Paulo, interior do Sul, Sudeste. Single source significa uma pesquisa onde uma única pessoa responde sobre tudo. O consumo dos meios de comunicação, ou seja, se assiste televisão, se não assiste, que horas que vê, que programa que gosta mais, que programa que assiste mais, que rádio que ouve, que música que prefere. E também que produtos que compra, que produtos que consome, quais são suas preferências de lazer, hábitos de atitude, o que pensa da vida, enfim, uma série de coisas. São 2 questionários imensos, né? Um diário de atividades, o que você faz de manhã quando acorda, enfim, é uma reunião de uma série de dados que dá um retrato total. E é uma ferramenta fabulosa para o cara que, o anunciante lá atrás, que está pensando em lançar um produto, ele tem aí dentro uma ferramenta que vai dizer o que é que essa pessoa quer. Lá naquela pergunta lá na frente, né? Qual é a sua carência? Que necessidade que ela quer suprir? E que produto que eu posso fazer para ela? Para a agência, ele pode estar dizendo assim, olha, essa pessoa com quem você quer falar, ele é assim, ele tem esse hábito de final de semana, ele gosta de fazer aventuras, escaladas, ele começa a dar uma orientação para saber em que ramo que vai, em que maneira que vai ser, de que forma vai ser criada a campanha, né? E na área de mídia ele vai dizer, e essa pessoa que tem tudo isso aí, ele adora ler tal revista, gosta de ouvir tais tipos de programas na rádio, enfim, está toda a orientação, né, o caminho. Acho que volta aí mais um pouquinho, tá? Então é isso aí que quer dizer single source, e ali está o software que usa para a leitura desses dados, cross table, correspondência, cluster e IF. Vamos aqui a alguns exemplos desse Target Group Index, por exemplo, né? Vamos pensar em pessoas que possuem curso superior ou mais. Como é que é isso aí? Pode ir. Bom, você tem ali em cima o total, que é o total da população, isso nessas praças todas que nós pesquisamos, tá? Então, o total da população tem o seguinte perfil, 48% são homens e 52% são mulheres, tá? Quando você vai para o superior ou mais, a proporção você tem mais mulheres no superior ou mais, 56%, né? E os homens, 44%. O perfil da população com nível superior, perfil por sexo. Na parte de classe, isso aqui é incrível, né? Classe A, B, C, D, E. O C ele é um laranjinho um pouquinho mais escuro, talvez você não consiga distinguir, mas tem aqui assim, né? Bom, os números estão lá, né? 32%, população Brasil, 32% são de classe AB, 38% de classe C e 30% de classe DE. Essa é o perfil da população Brasil de 12 a 64 anos de idade. Quando você vai para o superior ou mais, você tem 87% do perfil das pessoas que têm superior ou mais são de classe AB. 12% são de classe C e apenas 1% de classe DE. Volte lá, tem mais um. Ali tem o índice de penetração de pessoas com superior completo ou mais, tá? A média Brasil. Peraí, é média Brasil? Não, Brasília, me desculpe. 21,30, ou seja, portanto seria o Estado, né? O Distrito Federal é o que tem mais pessoas com mais instrução. Curitiba 17, assim vai numa ordem decrescente, e nós estamos lá em Salvador com 12,90, estamos no Recife em último lugar com 10,80. Tá? 13% da população de Salvador tem nível superior ou mais. Lembre que a gente está falando de 12 a 64 anos, obviamente quem tem 12 anos não tem... não, mas eu considero 25 e mais, tá certo, 25 e mais da população adulta. Pode passar. Atividade de lazer, aí quando você começa a comparar o que essas pessoas fazem, aquela coisa que eu digo, a gente procura saber qual é a atividade de lazer, a gente vê aqui. No total da população, 11% das pessoas dizem passear no shopping. Quando você vai para o superior ou mais, isso aumenta para 27,5%, 28%, digamos assim. Navegar na internet, total da população, 7,1%, população adulta, né?
E nas pessoas com grau superior, mais 25%. Ler romances ou livros, 7 contra 17. Ir ao cinema, 5 contra 16. Ir à academia de ginástica, 3,5 contra 9. Ir a eventos culturais, 2 contra 6,4. Ir a teatro ou ópera, 0,9 contra 3,6. Ir a museus, 1 contra 3, tá? Pode passar. E aí, para vocês entenderem que são opiniões e atitudes, aqui são frases, são 280 frases, né, que você faz, onde você coloca um grau de concordância. Concorda totalmente, concorda em parte, não concorda totalmente, assim vai, né? Então, essas frases a gente retirou aleatoriamente, né? Então, veja só que interessante. Estou feliz com a minha vida como ela é. Total da população, 32%, ao passo que o superior mais não está assim tão feliz quanto o total da população. Dinheiro é a melhor medida do sucesso. Concordam com isso na população, 17%. Concordam no superior a mais, 8%. Deveres são mais importantes que prazeres. Concordam com isso, 33% da população, e superior a mais, 16%. Sacrificaria tempo com a família para progredir. Total da população, 34%, superior a mais, 17%. Procuro ter uma dieta balanceada, 26%, superior a mais, 30%. Quer dizer, ali inverteu, né? Quer dizer, o pessoal tem mais preocupação com a dieta do que a média da população. Eu costumo gastar dinheiro sem pensar, 13%, total da população, 9%. O superior. Quase sempre dou dinheiro para os pobres nas ruas. Da população, 14%, do superior mais, 8%. Interessante, né? Não sei se por um problema de consciência, vamos dizer assim, que as pessoas acham que está dando dinheiro, enfim, está na verdade estimulando, né, esse tipo de coisa, ou se de fato, sei lá, né, acredito mais nessa outra hipótese, né? As pessoas deveriam ajudar mais a resolver os problemas sociais, 60%, 54,5%. O mundo é dos mais espertos, concordam com isso 23% do total da média da população e concordam apenas 12% de ensino superior. Eu me considero muito inteligente, 17%, superior 14%. Pode passar. Bom, aí os 4 principais sonhos de consumo, intenção de compra e posse para o domicílio. Vamos lá, pode ir. O carro, né? Primeiro lugar no total da população, certo? Então, 18% pretendem comprar um carro, 41% do total da população já tem. Superior a mais, primeiro lugar o automóvel também, só que 20% pretendem comprar, mas 83% já possuem. Segundo lugar para o total da população é o videocassete, por incrível que pareça. Bom, esse dado aqui é acho que TGI de que ano, Kerman? Acho que é TGI, a gente está em 2003, deve ser TGI de 2001, que esse é um estudo anual, né? Hein? Mas tá no crescimento, enfim, mas muita gente, né, ainda compra videocassete, né? 13,5% pretendem comprar, 55% já tem do total da população. E 89% de superior mais é que já tem também o videocassete. Em terceiro, o computador, intenção de compra de 13%, mais 23% já tem. E 69% superior mais já tem. Pode ir. E em quarto lugar, o forno micro-ondas, tá? Uma intenção de 12% de compra, 35% que já tem, 35% já possuem. Pode ir agora lá. No caso do superior mais, em segundo lugar entra o computador, né? Se bem que 69% já possuem um computador, 16% pretendem comprar nos próximos 12 meses, como foi feita a pesquisa. Pode ser para trocar, pode ser mais um, pode ser para atualizar, mas de qualquer forma está lá. Depois, em terceiro lugar, está a impressora. 11% tem intenção de compra, sendo que 62% já tem. Talvez também esteja querendo trocar ou colocar mais uma impressora. Pode seguir. E, finalmente, em quarto lugar, modem. 7% pretendem comprar, sendo que 58% já possuem. Um outro exemplo, tá, desse Target Group Index é que você tem os internautas. Na verdade, esse título que foram criados aqui, isso foi alguém lá resolveu pensar, como é que eu vou dividir os internautas? Analisou uma série de frases, analisou uma série de atitudes e criou os internautas emergentes, que é 10%, aqueles que estão se aproximando da internet, a geração internet, que corresponde desse mercado 22%, que é a nova geração de jovens, aqueles são os descuidados, são heavy users, na verdade, 17%, aqueles que estão voltados para religião e família, né?
na verdade, são 24%, porque são trabalhadores que estão buscando a profissionalização. Então, 24%. E os racionais, acho que acabou que não entrando aí o percentual, são aqueles usuários profissionais que usam por necessidade da profissão, tá? E esse aqui é um outro exemplo do que é, esse está em inglês até, né, se bem que o nosso software já esteja em português. Esse aqui é um exemplo do que chama-se correspondência de análise. É um estudo, né, onde você tem um gráfico, se você perceber, tem um raio aqui assim, né, num gráfico você coloca o que você quiser relacionando um com o outro. Aí no caso nós temos, em vermelho são marcas de carro, em azul são frases, né, uma daquelas frases que a gente viu lá de concordância, por exemplo, tem ali... experiência, eu quero while the volunteer the way são coisas concordantes, reciclagem, eu sou um workaholic, né? Não gosto de responsabilidade, me sinto só, enfim, uma série de frases, né, que eles concordam ou não, são jogadas aí junto com as marcas dos carros que estão em vermelha e junto com os verdes, que são os canais de TV fechada, né? E quanto mais próximos, aí na verdade é um cálculo, você está vendo aqui, é um cálculo, na verdade ele te prepara tudo isso, sai pronto depois, né, que traz, quanto mais próximos estiverem os pontos, maior afinidade, ou seja, maior semelhança ele tem com aquilo. Por exemplo, aqui você tem Renault e Peugeot. Eles estão no mesmo quadrante, quer dizer, eles têm uma coisa, que eles estão no mesmo quadrante, quer dizer, eles são concorrentes mesmo desse segmento. Do lado oposto ao Peugeot está a Volkswagen e a Ford, General Motors, eles estão exatamente contrários a isso. E essas pessoas da marca que tem carro Renault, Peugeot, eles preferem People Arts, Cartoon, Sony, TNT, e concordam com I enjoy taking risks, eles concordam com a frase que diz, eu gosto de correr riscos, worry with the environment, preocupado com o futuro, reciclagem, enfim, aí tem uma série de características da marca, as frases de atitudes, né, caracterizado com a marca e relacionado ali com os canais de televisão fechada. Quer dizer, aí daí sai um cálculo matemático que junta tudo isso e dá à pessoa o seguinte diagnóstico. Você vai anunciar a Renault, então procure saber que esse cara é uma pessoa que gosta de correr riscos. Então pode usar no comercial deles, olha, veicule de preferência, aí a gente colocou só TV fechada, mas veicule de preferências, em termos de canal fechado, nessas emissoras. Ele dá uma orientação nesse sentido, tá? Gente, vocês estão calados demais. Está muito chato. Pode perguntar, viu? Pode ir. Aí, ó, diferenciando leitores, tá? Então você tem lá uma outra forma, né, de você diferenciar. Você tem dois jornais grandes de São Paulo, a Folha e o Estado de São Paulo, todos dois muito importantes, fortes e tudo mais, mas de repente você tem atitudes diferentes com relação aos seus leitores, né? Foi ao cinema nos últimos 7 dias, 11% dos... meu problema é esse computador, é um caso. 11% dos leitores da Folha de São Paulo disseram que foram ao cinema nos últimos 7 dias. Do Estado de São Paulo foram 7, tá? E assim você vai vendo as diferenças. E a shows e musicais, também o pessoal da Folha vai mais. Quando você vai a eventos culturais, já o pessoal do Estado de São Paulo foi mais. Atividade de culinária, também o pessoal do Estadão se mostrou mais interessado. Viajaram de avião nos últimos 12 meses, também o Estado de São Paulo, ali no caso, teve um índice melhor. Consomem cerveja, mais os que leem a Folha de São Paulo. Uísque, mais os que leem o Estado de São Paulo. Claro que são diferenças pequenas, né, mas estão ali presentes, né? Jeans, quem usa jeans? Interessante ser o Estado de São Paulo. Cereais matinais, Estado de São Paulo. E assim, vivo sem me importar. Aí começaram aquelas frases de novo. Vivo sem me importar com a opinião dos outros. A Folha de São Paulo com índice maior. Deveres são mais importantes que prazeres. Estado de São Paulo, pessoal mais sério, né? As pessoas recebem o que merecem da vida, o Estado de São Paulo. Tá? Por aí, você começa a traçar mais ou menos um perfil do leitor do Estado de São Paulo, né? Você começa a ver que ele é mais serião, que ele que ele tem, enfim, a atitude dele. Me sinto seguro financeiramente. Olha lá, o Estado de São Paulo. Ele começa a traçar um perfil, você quase começa a ver, né, a cara do leitor típico, né, a caricatura quase do leitor do Estado. Confio na informação que leio nos jornais. Ele nem confia tanto. Decido o que comprar antes de sair.
né? Também não é daqueles que decide antes, não. Quer dizer, comparado com o Estadão. Pode ir. Tá? Então você vai traçando mais ou menos um perfil do leitor. Aí é outro exemplo de um caso de revista, né, onde você tem duas revistas, também femininas, Marie Claire e Nova, né, e aí a maneira delas consumirem os produtos, né, no caso da margarina Delícia, é um consumo domiciliar, mas as leitoras de Nova consomem mais do que a de Marie Claire. Na margarina Qualy, já as leitoras de Marie Claire declararam consumir mais Qualy do que as leitoras de Nova, Neosaldina é praticamente igual ao consumo, Dorflex ali, Marie Claire. Toma um remédio para dor de cabeça, quer dizer, as leitoras de Marie Claire já são mais aficionadas de remédio do que? Comparando com a Nova, não estou falando isso com relação a todo mundo, né? Estou só comparando as duas, só em caráter de exemplo mesmo, né? Tem cartão de crédito mais as leitoras de Nova que as de Marie Claire, e são fumantes mais as leitoras de Nova do que as de Marie Claire. Quer dizer, isso aí só para vocês perceberem, né, a forma como pode ser usado o dado no momento que você tivesse, né, com uma mídia e tivesse que decidir entre, só tenho verba para esta ou para aquela revista. Qual delas eu vou fazer, se o custo está parecido, se o custo-benefício, o custo por mil está equivalente e tudo mais, de repente você pode tomar uma decisão por consultando uma coisa dessa. Aquilo ali foi o TGI, né, o Target Group Index. Todas aquelas planilhas que nós vimos ali, por exemplo, retiradas desse produto nosso, né? Um outro produto que a gente relacionou lá na frente são as audiências de televisão. Hoje nós temos no Brasil um painel superior a 3 mil domicílios, tá? Isso, falando de domicílios people meters, eu estava falando ali atrás pro rapaz, e pensando que já falei com vocês, né? São 8 praças regulares com people meters, né? Formando ainda um painel nacional e mais 2 praças com diário. As 2 praças com diário são Florianópolis e Fortaleza, tá? E a gente realiza 70 cidades de pesquisas especiais, essas são regulares, tá? Isso é um painel regular. Em outras praças, sei lá, Sergipe, João Pessoa, Manaus, Belém, a gente realiza pesquisas em caráter especial. Quer dizer, o mercado nos solicita, a gente vai e pesquisa. Essas aqui são regularmente, diariamente, são pesquisadas. Algumas delas, como Belém, por exemplo, que está ali, o painel que está em Belém não consegue dar resposta para Belém sozinha. Ela tem uma pequena amostra de meters, então ele ajuda a compor o mercado nacional, mas não tem resultado local. Então, em Belém, por exemplo, além deste painel pequeno que eu tenho de meter, eu faço pesquisa especial, tá? Dá para voltar? Tá, então, ele entra ali. Oi. É um caso isso aí, né? Bom, e em São Paulo é a única praça que tem real time, tempo real, né? Que eu acho que vocês todos têm curiosidade de saber como é que é. A gente pode conversar um pouquinho mais adiante sobre isso. Pode passar. A única praça que tem tempo real é São Paulo. Eu vou falar isso porque poucas pessoas sabem. Normalmente as pessoas falam, é porque fica monitorando. Monitora só em São Paulo, tá? Não tem como, por enquanto, não tem outra praça que tenha isso. Como é que ela é medida? Painel de domicílios, representativo da população, com base em dados do IBGE, do censo e daquele levantamento socioeconômico sobre... Pois não. Ele é vendido, ele é contratado pelo mercado, né? Ele está sendo feito normalmente, regularmente, e os anunciantes, agências e veículos de comunicação nos contratam, fazem um contrato conosco para que a gente passe a disponibilizar aquilo diariamente até. Tá? Bom, então os mercados, as praças, como eu digo lá na frente, são divididas por zona e setor, sexo, classe, idade, presença de crianças. A gente utiliza dessas variáveis para traçar nossa amostra e instalar os meters, né, os people meters ou diários auto-preenchidos. O que é isso? Os meters são aparelhos, né, que são acoplados aos televisores da casa, que armazenam, cada vez que você troca de canal, cada vez que você, enfim, ele registra a mudança do canal e armazena aquela informação, né? Tanto se você tem uma casa com 3 televisores, você instala 3 aparelhinhos desses, um em cada televisor, sendo que tem um principal, que a gente chama do mestre, que além de armazenar o dele, ele chama os outros, armazena o deles e, aqui em Salvador, estou dizendo, e às 2 horas de manhã, ele dispara um celular que entra em contato com a central do Ibope aqui, com o nosso escritório, e manda esses dados todos via linha telefônica, né, linha celular, e depois esses dados são condensados e às 6 horas da manhã ele parte para São Paulo de novo. Em São Paulo eles são trabalhados, processados e retorna às 5 horas da tarde para os nossos assinantes desse serviço, que é o terminal cliente, receberem a informação do dia anterior. Tá? O que ocorreu aí? Esse dado que tem aí, agora você vai ter que segurar um bocado. Né? Esse dado que tem aí no terminal cliente, no dia seguinte, ainda é um dado que a gente chama de uma prévia.
Porque nesse processo de coleta da madrugada, né, muita coisa se perde. Às vezes há uma pane, o sistema não consegue coletar, e às 6 horas da manhã já partiu tudo isso é feito automaticamente, sem presença de ninguém. Mas quando chegam os técnicos, aí eles vão verificar como é que foi a coleta. Aí eles vão lá verificar, e o domicílio tal não entrou comunicação. O que está havendo? Aí ele, do computador, ele chama lá o aparelho, conecta com o aparelho e tenta resgatar aquela perda de informação e vai resgatando. E alguns que começam a dar pane mesmo, o que ele faz? Ele tem que chamar um profissional, um técnico de televisão, que trabalha na nossa equipe, para visitar o domicílio e verificar qual é o problema que está ocorrendo lá. Então, eu estou dizendo isso para você ver como é que o sistema é complicado, né? A gente tem que ter uma equipe técnica de pessoas técnicas eletrônicas, que tenham conhecimento principalmente na área de televisão, que aprendam isso daí, que tenham um carro, que visitem essa mostra. Eu trabalho com a região metropolitana, então eu tenho Itaparica, eu tenho Lauro de Freitas, eu tenho Camaçari, eu tenho domicílios espalhados em toda a região metropolitana e a gente precisa estar diariamente fazendo isso aí. Então, e a remessa já foi para São Paulo. São Paulo já processou, avaliou, julgou, passou pelo controle de qualidade, já mandou, mas a gente está dizendo, isso é uma prévia. Aí, quando a gente fez essa nova coleta, novamente a gente condensa, manda para São Paulo, e aí eles juntam os dois resultados, e no dia seguinte, com 48 horas, a gente dá o dado oficial. Tá? Exato. Ele não pode ligar no ar. Quando a gente contrata uma colaboração, normalmente a gente sabe que a casa, no princípio, pode ter aquela vontade de estão me medindo, aí não vou mostrar que eu gosto, eu vou botar na TV Cultura, que eu quero que eles vejam que eu estou assistindo um programa cultural. Pode ter aquilo, é um fator, a gente não sabe dizer, mas que julga que acontece. Mas ninguém vai ficar com aquela preocupação, vai deixar de ver sua novela, ou seu filme, ou o seu futebol, somente por conta disso. Ele acaba esquecendo que ele está colaborando, que o aparelho... Quer dizer, não dá importância àquilo. E cada vez que um comunicador age dessa forma, chama a atenção dele, ele tanto pode fazer o cara dizer, vou ficar aqui para dar mais audiência para esse cara que eu gosto, na verdade ele está louco para trocar de canal, mas ele fica, como ele pode dizer, eu vou sair daqui que não quer... Então interfere. A gente não quer que a pessoa tenha essa... ela tem essa preocupação, a gente quer que ela seja natural. Então, na casa lá dos artistas e tudo mais, também acho que as pessoas não vão esquecer que tem uma câmera ali, mas elas vão de uma hora para outra, elas não vão deixar de fazer o que elas estão afim nem de mostrar, porque não dá para representar o tempo todo, né? Então, é isso, por isso que é proibido, porque a gente pede, né? Sempre pedimos isso em tudo, e agora a gente passou a adotar a penalidade mesmo, a gente chega a deixar de disponibilizar o serviço por uma semana, por 15 dias, por um mês, ou então até cancela contrato, multa, enfim, tem uma série de penalidades para... Ok? Também. Eu não tenho como lhe dar o resultado de TV a cabo aqui em Salvador, porque a quantidade de pessoas da nossa amostra que possuem TV a cabo não é estatisticamente consistente para lhe dar o resultado, mas eu registro ela. Ela entra lá em outros canais, ela entra no código de outros canais ou no código de canais a cabo. Se a pessoa for para o vídeo cassete, também é registrado. Se ela estiver assistindo televisão através do videocassete, né, com a situação que hoje já não tem tanto, mas antigamente você tinha um controle remoto do videocassete, aí ficava lá. Ela consegue, nessa situação, o aparelhinho consegue identificar o canal, a emissora que ela está assistindo pelo som, e não pelo dial, tá? E aí vai. Se estiver jogando videocassete, a gente registra e tem um código de videocassete. A gente apura lá também esse resultado. Tá? Pode ir. Bom, aí esses dados todos ajudam, né, na parte de publicidade, de campanha, de mídia, vamos dizer assim, né? A geração de rankings com múltiplos critérios. O que é isso, né? Você ranquear qual é o melhor custo por mil desses programas aqui para esse meu público, ranqueia. Qual é o melhor índice de penetração desse, ranqueia, né? Avaliação de alcance e frequência são técnicas de publicidade, de mídia, né? Que não sei se é o caso da gente entrar em detalhes. Fazer simulações de planos de mídia e simulações de cenários, né? E buscar uma otimização matemática, servindo como suporte de negociação para quem vai comprar, ou seja, o mídia que vai comprar, que fala, meu amigo, eu vi aqui, eu fiz uma simulação com o seu programa, para você ter custo competitivo para mim, só se você me der um desconto de tanto. E para aquele que vai vender também, para dizer, meu amigo, eu não posso dar desconto de tanto, está aqui, ó, minha simulação está aqui, eu estou com um resultado excelente, não posso atender a sua necessidade de tantos por cento de desconto, tá? E aqui embaixo, vocês estão vendo aqui, ó, por exemplo, isso aqui foi um plano base, né? Foi criado, enfim, foi feito um plano que deu 443 GRPs, com a cobertura de 82.
que é cobertura? Bom, porque aí eu não sei se o pessoal, o professor, está familiarizado com esses termos, né? Por isso que a gente tem que... porque não é publicidade, né? Mas, enfim, que em média cada uma dessas pessoas assistiu 5 vezes o meu comercial e que o meu custo foi R$598 mil para fazer essa campanha. Aí eu pedi ao software que otimizasse isso, fizesse a melhor opção possível. E ele fez, por um preço menor, tá vendo? 564 mil, resultados melhores. Subiu o GRP, subiu a cobertura, subiu a W cobertura, que é a cobertura eficaz, e aumentou o número médio de mensagens por pessoa. Tá? Então, é só um exemplo, não vou entrar em detalhe de cada item desse. Pode passar. Aí é um estudo de avaliação de desempenho de emissora, gerando uma evolução de atratividade, né, onde você tem, na verdade, a linha branca, que é a classe AB, né, e a linha pontilhadinha, a tendência, né, quer dizer, esse programa aí está perdendo a atratividade para a classe AB. E, não está dando para ver direito, mas embaixo a linha vermelha é a classe C e ele está ganhando atratividade para a classe C. Só um exemplo de... Pode passar. Pesquisa de rádio e jornal, essas são as entrevistas que nós fazemos diariamente no Brasil inteiro, 1.140. Em Salvador são 100 por dia. A nossa base de resultado é base num trimestre, são 9.100. Se vocês lembram das pesquisas políticas, que faziam pesquisa Brasil na faixa de 3.000 a 2.500 a 3.000 entrevistas, né, para dar um resultado da eleição do Brasil. Claro que é outra coisa, claro que não pode se comparar a amostra de política, como é óbvio que não, né? A quantidade de rádios que você tem é muito maior, você precisa de mais amostra mesmo, os segmentos são muito maiores. Mas, de qualquer forma, é uma amostra desse porte, 9.100. É assim, em cima dessa quantidade de entrevistas que a gente apresenta nossos relatórios, que são mensais, porém com base em trimestres móveis. Então, nós estamos agora em outubro. Em outubro nós vamos entregar o resultado do trimestre, que foi julho, agosto e setembro. Aí, quando chegar novembro, nós vamos entregar agosto, setembro e outubro. E assim vai, certo? Então, são trimestres móveis. No final do ano, são 414 mil entrevistas realizadas a nível Brasil em praças regulares. Todas essas a gente faz diariamente. Fora isso, a gente ainda realiza, ali está dizendo 30, esse ano foi um pouco menos, pesquisa de rádio e jornal em outros mercados quando eles nos solicitam, tá? Pode passar. A metodologia do rádio é diferente da metodologia de TV, eu já tinha dito isso. A gente usa o recall, que é conhecido como retrospectiva também. Bom, a mesma cuidado com a questão da amostra, a representatividade e tal. Os critérios, inclusive, são